eu acho que é um tema que tem sido cada vez mais falado nas mídias, as pessoas têm buscado saber, né? Muita gente usa dieta de fulano, dieta do South Beach, tem milhões de dietas, né? A gente tem períodos em que algumas dietas estão na moda, mas eu observo, assim, eu sempre que me chamam para palestrar, eu imagino que é uma oportunidade de eu poder abordar um pouco a nutrição funcional, que a gente, para nós nutricionistas funcionais, a individualidade bioquímica é o que mais importa. Então, na verdade, a gente vê as pessoas utilizando muito dietas das mídias, dietas que algumas pessoas fazem, seguindo conselhos de pessoas que não necessariamente têm respaldo científico, ou mesmo fazem dietas de acordo com as suas necessidades, em que um profissional orientou para suas necessidades, e as pessoas acabam seguindo, se interessando. Muitas vezes isso é uma forma de motivá-las, de ser uma alavanca para que elas tomem algumas, digamos assim, atitudes positivas para nutrição e qualidade de vida, mas muitas vezes isso pode cair por terra, né? Porque a dieta tem que ser cada vez mais individualizada. Além da nossa genética específica, a gente tem uma combinação dessa genética com os fatores externos que é individual, mas ninguém tem. Então, nós somos únicos, né? E eu acho que, como nós somos únicos, algumas coisas a gente pode generalizar, que eu vou tentar passar aqui para vocês, e algumas coisas a gente não pode generalizar. Porque, como eu digo, às vezes nem brócolis é bom para todo mundo, tá? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Depois a gente vai abrir para dúvidas. E as dúvidas específicas nem sempre eu vou conseguir esclarecer, porque a gente precisa de outros dados para poder deixar isso mais, digamos assim, claro e segmentado. E eu sempre gosto de começar minha palestra perguntando se você tem fome de quê, né, gente? Será que a gente para pensar normalmente como a gente tem feito o nosso prato, como a gente tem se alimentado, né? Eu comento isso porque uma das questões hoje em relação à qualidade de vida, como tema, essa minha palestra eu sempre sugeri como tema qualidade de vida. Hoje eu botei como nutrir bons hábitos na alimentação, eu incluiria como vocês são administradores, todos são administradores aqui? São? Tem os convidados. Quem não é administrador? Ótimo. Então, mesmo quem não é administrador, para os administradores eu faria um convite, como administrar melhor a alimentação para a sua qualidade de vida, né? A gente poderia ter colocado esse adendo. Eu nem me digamos assim, me toquei para essa possível pegada. Então, eu pergunto, tem fome de quê? Porque nós temos fomes ocultas. Hoje em dia, a maioria das pessoas que têm queixas em relação a peso, em relação à qualidade de vida, isso está relacionado ou a excessos ou a deficiências nutricionais, né? Isso sempre é o que a gente acha na nossa clínica, quando a gente vai avaliar sinais e sintomas, porque normalmente cada sinal e sintoma, cada pergunta que a gente vai condicionando e vai fazendo nas anamneses, ou seja, nos questionários, vai nos levando a verificar que ponto da sua dieta está mais deficiente ou que ponto ela está em excesso, né? E normalmente a maioria das nossas queixas estarão relacionadas a essas deficiências ou a excessos, quando não associados a doenças genéticas ou a outros fatores externos, tá? Por exemplo, uma pessoa que trabalhou anos numa usina ou próxima a áreas de radiação. Essas pessoas têm um fator externo, uma condição diferente. Então, para a qualidade de vida dela, a gente vai precisar cuidar de uma forma específica, a individualidade bioquímica, como nós estamos sendo expostos ao meio, né? Só para a gente entender, eu pergunto fome de quê? Porque normalmente a gente tem fome oculta, né? Os excessos são excessos, na maioria das vezes, em calorias mesmo. Nutriente mesmo, aquele que forma, digamos, toda a estrutura metabólica, eles normalmente estão em deficiência, porque nós não combinamos bem os nossos alimentos, né? Fazemos combinações inadequadas e equivocadas. Então, eu vou passar um pouquinho os slides para a gente entender um pouco melhor isso. A nossa alimentação, ela, basicamente, é um hábito, um dos hábitos mais arraigados do ser humano, né?
ela pode ser influenciada por modismo e crenças, como eu já falei aqui. Hoje em dia existe um grande estímulo à diminuição ou até ao veganismo ou ao vegetarianismo por questão de atitude de vida e de, digamos assim, princípios, né, a favor dos animais. Isso são crenças, valores, etc. Mas modismos também. Hoje, diversas pessoas seguem algumas dietas da moda, né? Muitas vezes pode ser baseada em dados sem respaldo científico, mídias sociais e outros, e xenobióticos, gente. Eu comento isso aqui, é que xenobiótico é uma palavra que ela está em discussão hoje em dia. É uma palavra um pouco chatinha e complicada, mas é bem simples. São substâncias químicas estranhas à vida e ao nosso metabolismo. Exemplo, plásticos presentes nas embalagens, toxinas ambientais, o alumínio presente metais pesados, né? Alumínio presente nos desodorantes, nos cosméticos, metal pesado, substâncias plásticas, substâncias tóxicas como um todo, né? E isso tudo a gente está cada vez mais exposto. A realidade hoje é essa. A nossa alimentação teria que estar cada vez melhor, porque hoje nós estamos num meio tóxico, mais tóxico do que se viveu antigamente, pela poluição, pela questão da qualidade dos solos, pela questão do estresse, né? Diversas questões hoje de fatores externos influenciam na nossa vida, e aí essa importância para a chamada da nutrição, porque isso vai fazer diferença na sua qualidade de vida. E eu vou falar de alguns estudos mais para frente. Mas, hoje em dia, cada vez mais as mídias sociais têm interferido em muitos hábitos das pessoas. Porque hoje, por exemplo, nunca se falou tanto em batata doce para quem faz atividade física, né? Hoje nunca se falou tanto em tapioca. E o que eu gostaria de falar para vocês, gente, é que assim, a ciência da nutrição ela é recente, né? Mas algumas coisas, algumas definições que eu vou falar aqui são muito antigas, né? A gente vai ver mais para frente no slide que Hipócrates já dizia que faça do seu alimento seu remédio, né? E algumas outras definições que são importantes. De conhecimento, as vitaminas, o conhecimento das vitaminas são muito recentes, até mesmo para a ciência. Não são coisas digamos, de 70 anos para cá, né? Ômega 3 é estudado desde 1976. Então, são coisas que não estão sendo descobertas. Trabalhar em humanos é mais complicado nessa questão de colocar a saúde da pessoa em teste, né? Então, a gente tem todas essas evidências, mas temos evidências, né, mais claras a respeito das vitaminas, dos minerais e do consumo dos alimentos. O que se pode dizer é que os avanços estão progredindo muito. E o que se vê é que os médicos e pesquisadores entendem essa questão da ciência da nutrição como um caminho para diversas situações que foram clássicas, como o uso de medicamentos. É claro que a gente tem uma indústria farmacêutica forte, indústria de medicamento forte, mas a nutrição vem aí como uma alternativa para muitas situações em que, às vezes, não é necessário um medicamento inicialmente. Haveria como a gente fazer uma interferência ou uma conduta para que aquela pessoa tivesse uma qualidade de vida melhor, ou até tivesse a ausência daquela doença que muitas vezes é momentânea, e ela está doente por deficiências, né? Por algum tipo de deficiência. Então, é importante que a gente entenda que, muitas vezes, eu escuto as pessoas falando, não, mas o nutricionista falou isso aqui agora, até uma brincadeira do Porta dos Fundos, que é um programa de humor, e eles falam, não, a nutricionista fala uma coisa daqui agora, e hoje o ovo é bom, amanhã o ovo é ruim, hoje é o glúten, amanhã Gente, a questão é individualizada. Os estudos científicos avançam. Alguns estudos têm uma metodologia que não foi, digamos assim, a melhor metodologia para aquele momento. Esses estudos avançam, as pesquisas avançam, e você consegue ver um outro lado metabólico, um outro lado de método científico que possibilita ter uma outra visão sobre digamos, aquele alimento ou não, né? Hoje em dia o ovo não é tão vilão quanto antigamente. Assim como os questionamentos manteiga, margarina, né? Os estudos científicos também levam a crer que tudo que é mais natural
tem sido o melhor para a qualidade de vida. Então, vamos tentar falar o máximo possível dos assuntos que são polêmicos, mas que podem interferir na nossa qualidade de vida. Vocês vão sempre ver que a minha tentativa é sempre para a gente tentar consumir o mais natural e o mais in natura possível. Então, entre margarina e manteiga, eu sou a favor da manteiga, né? E o menos industrializada possível também. Então, e a ciência também tem feito comentários sobre a questão. Nós precisamos de gordura, né? Em muitos casos a gente vê apologias a não consumir gordura nenhuma, mas a gente precisa dos compostos que eu vou falar mais para frente, mesmo que em menores quantidades a gente necessita, né? Dessa combinação para que as nossas células funcionem bem. Então, basicamente, eu começo as minhas palestras comentando que somos formados de 100 trilhões de células aproximadamente. E eu acho que quase ninguém imagina que somos formados de 100 trilhões de células quando a gente se alimenta, né? Então, a nossa refeição tem que ser muito bem pensada, porque a gente precisa alimentar essas 100 trilhões de células, porque são elas que compõem o nosso metabolismo, elas é que vão fazer as reações metabólicas acontecerem ou não. E nós dependemos disso para a qualidade de vida, para a saúde e para a prevenção de doenças, né? Então, nós somos, hoje em dia, os artigos científicos de maior impacto científico, inclusive já publicados na Nature, que é uma das revistas de maior impacto científico, vem comentando a relação de doenças, qualidade de vida e saúde com a presença das bactérias e micro-organismos no nosso trato gastrointestinal. Em comparação com a pele, gente, a boca, o estômago, o esôfago, o intestino, principalmente o intestino, tem um contato com o meio. Imagina o tamanho do intestino, né? 3, 4 metros, dependendo da situação, dependendo da pessoa. Digamos assim, é um ambiente muito em contato com o meio externo, né? E, hoje em dia, o que os artigos científicos e os estudos têm demonstrado é que nós temos que conviver. Eu mesmo digo isso por conta própria, pelas referências que eu já li. Nós coexistimos com bactérias, né? O que se tem estudado é que a presença de micro-organismos benéficos nessa, digamos, flora intestinal pode ser muito positiva para a nossa saúde e qualidade de vida, porque o intestino, ele é o segundo cérebro, se não o primeiro. Isso ainda a ciência não determinou. Mas que existe uma grande correlação entre intestino e cérebro, isso é fato. Então, a maioria das coisas que sentimos, o humor, o bem-estar, depende desses neurotransmissores, dessas substâncias que dependem da relação do alimento com esses micro-organismos. O que se tem estudado cada vez mais é que a prevenção de diversas doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, doenças imunológicas, dentre outras, estarão com a origem no intestino. Você consegue prevenir de colesterol alto, hipercolesterolemia, dentre outras. Se a gente conhecer melhor a nossa microbiota intestinal, a nossa flora intestinal e a relação dela com os alimentos que consumimos. E de que forma os alimentos que consumimos vão favorecer a multiplicação de bactérias benéficas ou patogênicas. Hoje em dia, o nutricionista precisa saber que alimentos vão favorecer ao crescimento benéfico dessa microflora, que tem uma total relação com o cérebro e com a saúde e com a qualidade de vida. Tudo bem? Tudo certo até agora? Então, além de termos 100 trilhões de células, a gente parece que tem 3 até 10 vezes mais disso de bactérias circulantes. E eu prefiro dizer que o ideal é que tenhamos as mais benéficas, porque as bactérias patogênicas, como o nome diz, vão ser, digamos assim, coadjuvantes nas doenças, né? Vão produzir doenças. Então, nutrição e qualidade de vida. Para falarmos de alimentação e qualidade de vida, precisamos conhecer a nutrição celular. E por isso que eu falo que nós somos formados de 100 trilhões de células aproximadamente, né? E porque cada vez mais também a saúde, a doença e a qualidade de vida, principalmente, estão relacionadas à nossa saúde mitocondrial. Gente, a gente estudou isso em biologia. Mitocôndria é uma organela pequena que foi lá vagamente lembrada quando estudamos biologia, quando a gente estudou para o vestibular, e que ela tem uma importância, ela é como se fosse o nosso motor celular, né? A gente depende da nossa atividade metabólica muito dessa mitocôndria. No caso, todos nós herdamos as nossas mitocôndrias da nossa mãe. Ela só é herdada da nossa mãe, não tem relação com nossos pais. Então, as mitocôndrias que temos hoje, eu e vocês, vieram das nossas mães, material genético materno. E
a relação do intestino também. Então, são essas duas coisas que eu imagino, eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Alguém já tinha ouvido falar sobre microbiota, microflora intestinal e relação da qualidade de vida e saúde? Então, eu quis apontar um pouco isso aqui, porque isso é novidade, né? Mas a gente, hoje, eu recebo pessoas com queixas de cansaço, falta de bem-estar, infertilidade, e aí eu posso dizer que a maioria dessas queixas estarão relacionadas a uma inadequação de saúde da mitocôndria, uma mitocôndria mal nutrida, e um intestino em um estado de saúde não ótimo, pouco otimizado. Então, faz tempo, mas vale lembrar, né, como eu falei um pouco no início, faça do seu alimento seu remédio. Isso já era de Hipócrates. A gente pode usufruir melhor dos alimentos, porque a gente pensa pouco em como a gente vai combinar o nosso prato, né? Eu imagino, eu vejo isso porque nutricionista era pouco comentada. Eu tenho 15 anos de formada, e quando eu me formei, muitas pessoas achavam que o nutricionista era cozinheiro, era chefe. Não desmereço, é uma importância absurda o trabalho de cozinha e de preparação dos alimentos para a nutrição que nós necessitamos para as nossas células. Mas, assim, havia uma confusão e as pessoas sempre tiveram também a visão de que o nutricionista era um pouco aquele que ia tirar alimentos da sua dieta. E tirar principalmente aqueles que você mais gosta de comer, né? E, hoje em dia, com essa questão de se conhecer melhor a nutrição celular, não necessariamente é esse tipo digamos, de conta que se faz. Hoje em dia, a nutrição também tem encaminhado para se contar cada vez mais calorias, porque caloria não nutre. O que nutre é nutriente, vitaminas, minerais e fitoquímicos, tá? Isso é uma coisa importante da gente abordar aqui. E que eu imagino que fosse isso que está entre as palavras de Hipócrates, né? Fazer do seu alimento, usufruir as melhores preparações. Inclusive, gente, uma das digamos assim, umas cadeiras mais importantes hoje que o nutricionista pode usufruir na faculdade é sobre técnica dietética, né? Porque a gente consegue, digamos assim, aproveitar ou não melhor os nutrientes, dependendo da preparação que se faz. Hoje em dia, cada vez mais comentado a questão da gente germinar as sementes, né? Por quê? Porque as sementes, elas estão todas encapsuladas, os minerais estão ali prontos para gerar um outro ser. Então, a gente precisa germinar para que esses compostos, esses nutrientes, estejam mais disponíveis para que a gente consiga absorver. Nem tudo a gente consegue absorver no nosso intestino se ele estiver encapsulado, se ele estiver dentro de cascas, né? Se ele estiver complexado, como a gente chama, ou se ele estiver com fatores antinutricionais, que são competidores desses nutrientes. Com a germinação, colocando, por exemplo, eu imagino que vocês devem ter ouvido falar nisso, colocar linhaça de molho, germinar uma semente, tudo isso vai permitir que esses compostos benéficos para a saúde sejam, digamos assim, mais biodisponíveis e disponíveis para que a gente possa absorver. Porque a gente pode estar com um melhor prato, mas a gente precisa saber, efetivamente, se a gente está conseguindo absorver. Se nosso trato gastrointestinal está íntegro para absorção, e se esse alimento está na preparação mais adequada ou combinado com outros nutrientes que vão favorecer a sua absorção. Exemplo, eu comento isso aqui porque muitas vezes a combinação do nosso prato vai fazer uma competição entre os minerais. Exemplo típico disso é uma lasanha ao molho branco com carne moída. Uma lasanha ao molho branco com carne moída vai ser fonte de ferro porque a carne é fonte de ferro. E, basicamente, o leite, o creme branco, ele é fonte de cálcio. E esses dois minerais, eles competem pelo mesmo sítio de absorção nas nossas células. E aí, normalmente quem ganha é o cálcio, né? Então, por exemplo, pessoas em estado de anemia precisam fazer combinações mais específicas para tratar essa anemia. Então, a nutrição é bem complexa porque a gente precisa entender de biodisponibilidade dos nutrientes e competição entre eles, né? O que combina com o que vai prejudicar a absorção do que. Então, essa inter-relação entre os minerais e as vitaminas, ela pode ser muito benéfica e utilizada para a qualidade de vida se nós soubermos usá-la, né? Então, no caso, a maioria de vocês obviamente, não vai necessariamente estudar bioquímica, nem biodisponibilidade dos nutrientes, mas vai poder se informar com um profissional de saúde que possa ajudá-los sobre isso para melhorar e potencializar a qualidade de vida.
Então, gente, e é uma coisa importante que eu também gostaria de comentar, que às vezes a gente acha que, às vezes, uma coisa é muito boa e a gente precisa comê-la muito, em excesso, né? E a gente precisa entender que a diferença entre veneno e remédio está apenas na dose, né? Às vezes é a mesma substância química. Então, vamos cuidar com isso, nada de excessos, de exageros. E isso também é uma lembrança, porque para a qualidade de vida, a gente evitar fazer automedicação, a gente utiliza muitos medicamentos sem prescrição médica, né? Cuidar com isso. E, muitas vezes, até presentes substâncias bioquímicas muito boas e fitoquímicos presentes nos alimentos, que em excesso não vão fazer bem também. A dose está errada, digamos assim, inadequada para a sua saúde. Né? O padrão atual que a gente vê de dieta é um aumento do consumo de alimentos de origem animal, de açúcares principalmente, né? A gente tem um grande aumento de consumo de açúcares refinados, gente. Isso por quê? Porque o perfil da dieta de hoje, como as pessoas não têm tempo de pensar o que elas vão comer, elas compram praticamente tudo pronto. Quem aqui quase come tudo pronto? Ou come na rua? Ou come aquelas comidas de pacotinho do supermercado? Então, isso é um dos grandes problemas para a nossa qualidade de vida. Não comentando exatamente só desse caso, a gente tem uma questão de que quase tudo que é industrializado, até mesmo aqueles que vocês leem nos rótulos, com fibras, com minerais, com vitaminas, com tudo de bom, mas com açúcares. Diversas marcas integrais, industrializadas, contêm açúcares refinados. E aí, gente, nessa questão dos açúcares refinados, né, óleos e gorduras até hidrogenadas, porque nós precisamos de gorduras, né, mas hidrogenadas, hoje em dia, com as pesquisas e com os avanços que temos, com os dados que temos hoje, as gorduras hidrogenadas são aquelas que mais podem ter chance de fazer os males para as nossas artérias, né, e danos para o nosso metabolismo, né. Assim como aquelas gorduras já saturadas demais ou fritas ou que foram submetidas a altas temperaturas, e essas substâncias elas são modificadas, e essas substâncias modificadas claramente não serão compatíveis com a saúde e com a vida. Então, esses hábitos de gorduras modificadas, gorduras muito saturadas, que foram levadas a uma alta temperatura por muito tempo, né? E a ponto de fumaça, quando aquele ponto de fumaça, quando a gordura atinge ponto de fumaça, já ocorre um dano daquela molécula, digamos, se compararmos com o benefício da gordura crua, né? Da gordura, digamos, de um azeite extra virgem, cru e menos refinado. Então, a questão das farinhas refinadas também, né? A questão dos produtos industrializados é essa. São alimentos que contêm muito açúcar, farinhas refinadas, com acréscimo de vitaminas sintéticas, industrializados, alimentos industrializados, o consumo é aviltante, né? Eu imagino que até as pessoas têm aumentado esse consumo de uma forma geral. Eu não tenho esse dado, mas eu gostaria de ter perguntado, desde que eu comecei a atender, o que você passou mais a comprar na sua vida? Alimentos de caixinha ou frutas e vegetais? Ao longo dos anos da sua vida, o que preenche mais a sua geladeira? Produtos de caixinha, industrializados ou frutas e vegetais? Né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, a gente tem um aumento de industrializados. E, com isso, gente, eu tenho que falar de novo dos xenobióticos. Essa palavra vai estar aqui de novo. Quando ocorre um refinamento digamos, uma modificação na indústria, muitas vezes esses produtos requerem solventes, substâncias químicas e conservantes, né? E substâncias, digamos, um açúcar que foi refinado, se é uma agricultura comum, ele foi digamos assim, cultivado normalmente com agrotóxico. Então, agrotóxico é um tipo de xenobiótico, substância que não é compatível com a vida. É um veneno, efetivamente. Se ele mata as pragas e insetos, ele efetivamente não é benéfico para a saúde. Um dos problemas dos agrotóxicos é que eles contêm metais pesados, né, gente? Metal pesado é um exemplo de veneno silencioso. Nós consumimos aos poucos e eles vão depositando e se acumulando nos nossos tecidos adiposos, tá? Então, nosso tecido adiposo,
ele, no processo de emagrecimento, por exemplo, é um momento cada vez mais, é um momento que eu digo que é crucial para a pessoa se alimentar melhor. E as pessoas fazem dietas bastante restritivas. Eu não falo restritiva em quantidade, em só quantidade, não. Eu faço, normalmente, as pessoas elas restringem. Eu quero fazer dieta, então eu vou aqui restringir. Não só eu vou... Às vezes as pessoas tiram os excessos, vou tirar a pizza, vou tirar aquilo que é doce, vou tirar alguma coisa, mas elas diminuem as quantidades e não necessariamente se preocupam em consumir frutas e vegetais. Mas todos esses metais pesados e essas toxinas, elas ficam acumuladas no nosso tecido adiposo. E no processo de emagrecimento, nós estamos metabolizando esse tecido adiposo, nós estamos mobilizando esse tecido adiposo para que ele seja processado pelo fígado e eliminado, e assim nós tenhamos menor, digamos, quantidade digamos, percentual de tecido adiposo. Ou seja, nós estamos colocando para o nosso metabolismo mais toxinas, mais metais pesados e substâncias que precisam ser biotransformadas. Todas essas substâncias, para serem biotransformadas, necessitam de muitos nutrientes. Então, num processo de emagrecimento, o que deveríamos estar consumindo em maior quantidade seriam frutas e vegetais e alimentos in natura, de preferência sem agrotóxico, para a gente consiga otimizar essa metabolização das toxinas que estão sendo viabilizadas e mobilizadas no nosso metabolismo, né? É uma questão que geralmente a gente não se preocupa. A gente se preocupa, não, eu vou comer menos daquela coisa. Não necessariamente no que suplementar e no que acrescentar para fazer uma efetiva diferença para essa mobilização adequada digamos, da eliminação de gordura, né, gente? Porque as pessoas falam assim, não, eu perdi peso. Você perdeu peso em quê? Em músculo ou em gordura? Para mim, a pessoa que quer ser efetivamente magra precisa perder percentual de gordura e manter sua massa magra. Porque o músculo é a nossa fração do corpo em que gasta calorias. É uma fração ativa. O nosso tecido adiposo, ele basicamente não gasta nenhuma caloria, ele é inativo e ainda acumula as nossas toxinas. Então, a gente precisa cuidar muito com isso. Uma das maiores queixas hoje em dia no emagrecimento, é que os emagrecimentos são efetivamente inadequados. A gente se preocupa muito com a quantidade e não necessariamente na qualidade da combinação do nosso prato, da qualidade do que consumimos, né? Então, o padrão atual é esse, gente. A gente tem aí um aumento todos esses açúcares, esses produtos industrializados, além deles virem com gamas aumentadas, quantidades aumentadas de conservantes, corantes, produtos químicos, não só da indústria, né? Solventes, que são todas essas substâncias estranhas e que precisarão ser biotransformadas e, digamos assim, de alguma forma eliminadas, quando não acumuladas no tecido adiposo, né? E por isso que eu imagino que vocês deveriam ter ouvido falar tanto em detox, detoxificação. Gente, nós estamos vivos aqui hoje porque nós fazemos detoxificação. É esse processo que eu falei para vocês, em que substâncias estranhas são biotransformadas e são para a gente consiga eliminar. A gente não consegue eliminar a molécula de plástico. Quando a gente toma um cafezinho num copo de plástico, a gente vai estar consumindo poliestileno, a gente vai estar consumindo moléculas plásticas de alguma forma, porque essas moléculas migram. Da mesma forma, as embalagens de gordura, que vêm em embalagens plásticas, né? Embalagens plásticas, a molécula de gordura ela tem afinidade pela embalagem plástica. Então, com isso, a gente, em algumas situações, principalmente em situações de aquecimento, como os transportes aqui, a logística normalmente vem em transporte, a temperatura daqui é quente, essas embalagens plásticas contendo os óleos, né, que vendem nos supermercados, elas vêm sendo transportadas e essa molécula de gordura, com afinidade com a embalagem plástica, vai gerar uma possível, digamos, migração de partículas plásticas que não são compatíveis com a vida para o nosso metabolismo. E aí, gente, uma das coisas que acontecem é que essas moléculas plásticas, essas toxinas, elas entram nos receptores celulares e elas acabam cumprindo um papel que não é delas. Então, ao invés das moléculas de hormônios, ao invés das reações metabólicas acontecerem com substâncias próprias, substâncias pró-vida, nutrientes, etc., elas acabam sendo substituídas nessa situação de consumo de moléculas plásticas ou de toxinas. Os receptores podem acabar sendo interceptados por essas moléculas plásticas ou outras tóxicas, né? Isso a gente chama de disruptor endócrino ou genético, ou seja, uma molécula que não é uma molécula natural do hormônio produzido pelo corpo, está sendo substituída por uma molécula plástica ou uma molécula estranha
que porventura foi absorvida e não foi bem metabolizada. Então, a gente tem essas questões hoje em dia que não foram nunca pensadas antigamente, nem se sabia a interferência disso tudo, né? Por isso, a interferência do meio externo e do que a gente consome, porque hoje em dia, até para o nutricionista escolher o que vai sugerir a uma pessoa consumir, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, eu vejo que as pessoas falam, às vezes, Carla, a minha primeira consulta, por exemplo, normalmente leva 2 horas para eu conhecer melhor um pouco a pessoa, e assim mesmo, aquilo ali vai ter que caminhar de uma forma diferente, mas muitas vezes a nutrição não foi tão valorizada antigamente como é hoje, porque eu imagino que esses conceitos não eram tão sabidos, não eram tão divulgados, né? Hoje em dia, o nutricionista tem um papel mais importante, e eu acho que ele pode ser, digamos assim, principalmente nessa questão não só da nutrição clássica, mas da nutrição funcional, para que você consiga saber e escolher melhor. Porque a gente vai ter que conviver com todas essas substâncias, digamos assim, inadequadas ou impróprias para a nossa qualidade de vida. O que aconteceu nesse padrão atual também, uma diminuição no consumo de fibras. O último POF, POF digamos, é um questionário, né? É um estudo feito pelo próprio governo para que se entenda melhor como são os hábitos alimentares, hábitos de vida das populações. No último POF, o brasileiro não consumia nem 1 fruta e meia ao dia, né? E quando a gente que está na área de saúde vai estudar, os dados científicos demonstram que o que a gente teria que ter aumentado mais o consumo para prevenção de doenças são frutas e vegetais. O brasileiro não chega a consumir 1,5 por dia, né? Eu faço, assim, isso nas diversas classes sociais, né? O que eu vejo é que esse reflexo tem sido muito ruim, principalmente nas classes mais baixas, porque pela praticidade eu vejo muitas crianças substituindo refeições por biscoitos, né? E efetivamente, gente, não há nenhuma menor chance de uma fruta poder ser substituída por um biscoito para a qualidade de vida, para o crescimento, para a saúde dessa criança. E é indiscutível a diferença nutricional, a qualidade nutricional de uma fruta se comparada a um biscoito industrializado. Então, as pessoas, mesmo de classes mais baixas, têm feito substituições muito inadequadas. A gente observou, inclusive, nesse POF, que as pessoas passaram a consumir menos arroz e feijão, por exemplo, que seria uma coisa, digamos assim, com maior qualidade nutricional, se comparado às substituições que foram feitas de alimentos de pacote, e muitas vezes mais caros. Eu já conversei com pessoas de diversas classes sociais, muitas vezes as pessoas acham que consumir sucos de caixinha industrializados e alguns outros é status. Então, eu digo para vocês que a natureza já embalou o que a gente precisa e forneceu lá na árvore, e é esse caminho que a gente deve priorizar. Pelo que a gente tem visto em relação do funcionamento da célula, o que a gente precisa de nutrientes de verdade, alimentos de verdade. Então, a gente diminui o consumo de frutas, cereais integrais e diminuição, inclusive, da atividade física. Nós estamos mais sedentários. Eu digo que, a partir dos 20, a gente tem que fazer... O ideal é que a gente... Hoje em dia, a gente sabe que a pessoa que faz atividade física, é claro que ela vai poder consumir as coisas que ela gosta na alimentação, mas é que ela precisa estar consciente dessas coisas que eu tenho comentado aqui, em relação aos plásticos, em relação às moléculas incompatíveis com a vida, os xenobióticos, em substâncias que a gente pode encontrar nos alimentos, para a gente, porque saber é escolher. Né? Eu acho que quando a gente se conscientiza, a gente pode, no mínimo, optar por coisas melhores. E que essas coisas vão fazer diferença na nossa vida. Isso com certeza. No bem-estar, com certeza. As pessoas estão, normalmente, com excesso de peso e cansadas, porque elas não estão nutridas. Existe uma fome oculta. Por isso eu perguntei no início da palestra se temos fome. Fome de quê? Né? A gente tem fome de nutriente, efetivamente. Pode ser que alguns estejam em excesso, mas muitos estão em deficiência. Essa é a realidade. Mudança nos hábitos alimentares nos últimos 40 anos, né? Eu venho comentando que a gente está precisando mais de nutrientes. Eu gostaria muito que a gente tivesse propagandas nas mídias e etc., das frutas, dos vegetais, falando dos benefícios da maçã. Né? Ano passado,
a Universidade de Oxford conseguiu publicar, eu achei maravilhoso isso, Oxford conseguiu publicar um estudo sobre a maçã, validando o ditado vitoriano, que diz que era um ditado que é muito usado na Inglaterra, que one apple a day you keep the doctors away. Né? É que você comendo uma maçã ao dia, a sua saúde está melhor e você não precisa depender tanto de médico, né? Digamos assim, a sua saúde estaria mais em alta, mais positiva. E o que eu comento, gente, é que eles conseguiram validar esse ditado vitoriano e apresentaram no estudo científico os diversos fitoquímicos e nutrientes da maçã e compararam a maçã com o consumo de estatinas. E as estatinas são o fármaco mais utilizado hoje em dia para controle de colesterol, né? E que a maçã ela teria o mesmo benefício das estatinas, né? Sem os efeitos colaterais gerados pelo fármaco, né? Pelo esse princípio farmacológico das estatinas. Então, isso é importante a gente saber, que eu achei até que foi muito interessante que eles conseguiram colocar isso à tona, porque a gente sabe que existe toda uma indústria, toda uma questão dos medicamentos muito forte. E ali a maçã foi, digamos assim, em alta, e inclusive maçã de todas as cores, não precisava ser só a maçã vermelha. Então, eles fizeram um estudo, foi um estudo em humanos, pessoas que tinham colesterol alto consumiram maçã, e eles conseguiram observar efetivamente esse benefício. Você vê, é uma situação, uma coisa simples, que eu não precisaria, na maioria dos casos, gente, iria resolver, né? A gente não pode generalizar. Aquela população do estudo, o benefício da maçã foi superior ao benefício do medicamento, né? E poderia resolver a maioria dos casos. Mas as individualidades, questões genéticas, podem não ter a mesma realidade da maioria das pessoas, daquela amostra que foi avaliada no estudo científico, né? O que eles colocaram era de, no mínimo, uma. Uma seria o mínimo. Mas com uma ao dia já faria uma grande diferença. Aí, gente, tem essa questão que hoje, assim, a questão do colesterol, ela é bem complexa, né? Essa frase que todo mundo fala, que é bem clichê, você é o que você come, eu complemento. Você é o que você come, o que você digere, o que você absorve e o que você elimina. Tudo isso tem que acontecer. A gente não é o que a gente come. A gente é o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente elimina. A gente precisa saber muito como está hoje em dia a integridade no nosso gastrointestinal, sistema digestório, para que o melhor prato possível possa ser efetivamente absorvido e forneça a qualidade de vida, o bem-estar, energia e saúde para as mitocôndrias, o nosso motor celular, para que as reações metabólicas aconteçam no ótimo, ou seja, otimizadas, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar com um prato muito bem feito, pode se alimentar muito bem, que não é a maioria dos casos que eu observo, né? As pessoas elas fazem combinações mesmo, combinações inadequadas, mas a absorção precisa acontecer, né, no intestino. E aí nisso são diversos fatores que vão interferir, né? Doenças associadas, a genética, os fatores ambientais, em que ambiente você está exposto. São milhões de perguntas, sinais e sintomas que temos que avaliar. Às vezes sinais simples, né? Como, por exemplo, intestino preso. Todas essas coisas vão me dar respostas, né? São perguntas simples e que as respostas vão me direcionar às condutas mais adequadas para a saúde, né? Mas eu quis trazer assim um pouco do assunto mais generalizado, porque eu não vou ter como especificar aqui para cada pessoa. Mas o quadro de como é o padrão atual é esse, né, gente? A gente precisa, quase tudo que a gente tem consumido, principalmente se for industrializado, a gente vai ter açúcar refinado, que é uma grande fonte de toxinas ambientais que a gente tem consumido,
tá? E isso é uma preocupação. Hoje em dia, alimentos industrializados substituem alimentos in natura, na maioria das vezes. Alimentos enriquecidos, né? Aí são as vitaminas sintéticas. Hoje em dia, o alimento ele tem que ser tratado na indústria, e aí vem assim no rótulo, não tem problema, mas a gente colocou vitaminas sintéticas, né? Nem todas as pessoas vão absorver bem essas vitaminas. E existem, nessa questão dos estudos da biodisponibilidade dos nutrientes, existem formas químicas de vitaminas melhores para serem absorvidas do que outras, né? E será que aí essa vitamina sintética está nessa melhor forma? Será que porque, por exemplo, a gente já sabe que as vitaminas, para serem absorvidas, elas têm alguns caminhos mais rápidos, elas precisam ter combinações adequadas, porque senão essa absorção não acontece efetivamente, ela é eliminada ou armazenada, né, em excesso. Né? Consumo excessivo de vitaminas, aquelas cápsulas que a gente toma, a gente consome tudo ali, opa, estou nutrido, pode ter certeza que a maior parte daquelas vitaminas ali você não está absorvendo nada, né? Porque aquela combinação ali não é a combinação química mais adequada para absorção, nem nas quantidades mais adequadas. A gente tem que tomar muito cuidado com a competição entre as vitaminas e os minerais, porque elas existem, né? Alimentos enriquecidos, essas vitaminas sintéticas, como o nosso organismo interpreta tanta coisa artificial ou tantas coisas que não são, como eu chamo de likes, assim, compatíveis, né? A questão dos xenobióticos, né? Presentes também nesses itens todos artificiais. O reflexo na genética. Podemos ou não alterá-la. Isso aqui é só um ponto, gente, para eu pontuar, é que alguns artigos científicos, hoje em dia existe uma fração da nutrição, por ela estar avançando, que é a nutrigenômica e a epigenética. A gente conseguiu ver com esses pesquisadores que a gente consegue modular os nossos genes, fazer um caminho diferenciado para a nossa genética, que está expressando aquela saúde ou expressando a doença através das proteínas que são expressadas no nosso material genético, com os alimentos. É por isso que a medicina tem cada vez mais se interessado e estudado, né? Tudo começou com a medicina mesmo, sobre nutrigenômica e epigenética, né? E que uma pessoa pode nascer com uma variação genética em que mais de 2 xícaras de café ao dia pode aumentar em 50% o risco de ela ter doença cardiovascular, ou não, vai depender se ela é daquele polimorfismo, ou seja, se ela tem aquela sequência genética para aquele tipo de consumo. Exemplo, um alimento... polimorfismo, gente, é o que define que vocês vão ter olho azul, olho verde, olho castanho, e etc. Ele define várias coisas. Ele define características físicas, mas também pode definir a forma, algumas sequências genéticas podem, depois que a gente conseguiu estudar melhor e mapear o genoma humano, né, isso fez uma grande diferença. Claro que esses exames não são baratos, obviamente, mas existem já exames em que a gente consegue fazer uma mapeada para conhecer, no mínimo 30%, a relação do alimento com o nosso perfil genético. Então, todo mundo faz dieta achando que tem que eliminar a gordura, por exemplo, mas existem perfis genéticos que a gordura é benéfica para o emagrecimento, né? Por causa dos polimorfismos. São as sequências de DNA diferenciadas para você. E alguns exames a gente consegue, hoje em dia, já sequenciar um pouco, né? E o acerto disso é em torno de 30%. No futuro, certamente, esse sequenciamento será mais preciso, né? Mas a gente consegue, por exemplo, nesses exames genéticos, a gente consegue ver se você está dentro desse polimorfismo, em que mais de 2 xícaras de café ao dia pode aumentar em 50% o risco de doença cardiovascular, né? Então, por isso, se eu não tiver o exame genético daquela pessoa, eu vou dizer, olha, alguns polimorfismos indicam que mais de 2 xícaras de café por dia podem aumentar em 50% a chance de doença cardiovascular em algumas pessoas, né? Então, hoje a gente ainda tem esses dados, né? Imagina um nutricionista trabalhando antigamente, né? Hoje, gente, a genética está sendo cada vez mais conhecida e a gente está conseguindo correlacionar o alimento, a forma como esse alimento é processado e a combinação dos alimentos para, digamos, conseguir evitar doenças. Porque, na verdade, o objetivo disso, de modular a genética, de fazer um caminho
de sequenciar melhor o nosso gene, ou seja, estimular algumas sequências e desligar outras. O alimento também pode desligar outras. Exemplo, uma pessoa que tem risco de uma doença cardíaca, né? E aí a chance dela consumir mais gordura provavelmente vai favorecer a depósito de gordura nas artérias. A gente consegue ofertar mais uva para essa pessoa, mais suco de uva natural, né? Concentrado, para que ela possa aí, de alguma forma, expressar menos essas proteínas que poderiam estar favorecendo o acúmulo de gordura nas artérias, né? Então, a gente consegue, hoje, entender, ainda muito sem tanta precisão, mas entender que os alimentos podem fazer caminhos diferentes na prevenção de algumas doenças. Por isso, os últimos artigos científicos só têm aumentado mesmo, digamos, e estimulado, que o consumo de frutas e vegetais aumentem, mesmo até que você os faça daquela agricultura comum e não orgânica com agrotóxicos. Ainda assim, é mais benéfico consumir, de alguma forma, frutas e vegetais, se comparado a outros alimentos industrializados, por exemplo. Então, isso vai ser importante na qualidade de vida. Então, basicamente, falando de uma forma genérica, precisamos de carboidratos, né, que são aqueles que normalmente a gente se preocupa quando faz dieta, mas existem carboidratos muito benéficos, né? O cérebro, basicamente, vai ficar muito mal nutrido. A gente precisa que esses carboidratos, não necessariamente das farinhas brancas, gente. Carboidrato de uma forma geral. Tem carboidrato na fruta, tem carboidrato no inhame, na batata, tem carboidrato no arroz integral, tem carboidrato no feijão, né? Tem carboidrato nos vegetais. Então, a gente só precisa saber escolher os melhores, né? De preferências integrais. Ou in natura. Gorduras, né? E cada vez mais tem se falado nisso, a gente precisa de gordura também, né? O interessante é a gente saber escolher. Proteínas, isso é importante para todo o arcabouço muscular e para, basicamente, todas as reações metabólicas vão depender desses nutrientes. Vitaminas, sais minerais, micronutrientes, as fibras, água. Eu comento muito da água porque com a vida corrida, normalmente a gente esquece de consumir água. Fitoquímicos presentes nos alimentos in natura e outros, né, gente? Então, normalmente, esses são os principais, né? A nutrição clássica se preocupa com a maioria dos grupos, mas preconiza gerenciar melhor carboidratos, gorduras, proteínas e, de alguma forma, as principais vitaminas e minerais. Nós, da nutrição funcional, nós nos preocupamos não só com isso, mas em gerenciar melhor a qualidade disso tudo e verificar excessos e deficiências, e especificamente de grupos, né, de microminerais e microelementos que normalmente não são tão enfatizados. Fibras, nem mais, nem menos, né? Isso, até tem tido polêmica sobre isso, que saiu sobre pão integral, não faz bem ou faz bem. A questão é que a gente precisa em torno de 20 a 30 gramas de fibra, ou disso vai depender de cada pessoa também. Mas o que se vê hoje em dia é que o consumo de fibras tem sido diminuído pela dimensão do consumo de frutas e vegetais. A água, né? Vocês têm noção, em média, de quantos copos vocês tomam de água por dia? Vocês param para pensar em tomar água? Eu, inclusive, já estou... Então, isso é importante para a qualidade de vida, né? Isso é importante para a qualidade de vida, gente. Para a qualidade cerebral, nosso cérebro é em torno de 70% a 80% água. A eliminação de todas essas toxinas que estamos imersos, né, que estamos, digamos assim, expostos, né, vai depender, de alguma forma, do consumo de água. A gente precisa eliminar pelo suor, pela urina, o fígado precisa eliminar, né, a pele elimina diversas toxinas, então a gente vai demandar água. E aí, gente, a gente se preocupar muito com a nossa água também, porque não adianta vocês tomarem água de má qualidade, né? Vamos nos preocupar com a água, vamos cuidar da água, porque eu acredito que isso que esteja acontecendo hoje em dia é um alerta para que a gente se preocupe mais com essa questão, porque a gente precisa conhecer melhor a qualidade da nossa água. Se eu for falar aqui, eu vou ter que dar uma palestra sobre água e vocês não vão ficar muito felizes. Então, vamos procurar comprar um bom filtro, né? Porque a água que a gente consome,
ela é preciosa, tá? E é importante para a qualidade de vida. Normalmente, isso aqui é só para a gente entender um pouco mais daquilo das células. Eu vou fazer alguns apontamentos. Muito obrigada. Normalmente, para uma célula desempenhar sua função, ela é só para a gente entender o quão é importante que esses nutrientes realmente cheguem no caminho deles no metabolismo, né? A gente precisa em torno, uma célula, para ela desempenhar as funções básicas, né? Que ela precisa para as reações metabólicas, para a vida, para a qualidade de vida, a gente necessita de 44 nutrientes para nutrir essa célula. E aí, como que será que essas células estão desempenhando as funções, né? Porque a gente poderia ter... eu digo, gente, que hoje em dia eu acho que a gente nem conhece o nosso desempenho ótimo das coisas, né? Pelos estudos estarem avançando ainda, porque a gente se percebe pouco, né? Porque normalmente a gente não está com um profissional de saúde para que a gente possa, para que ele junto contigo possa alinhar e te ajudar a conhecer melhor a sua saúde. A gente não para se conhecer, para se perceber, na verdade, né? Porque muitos sinais e sintomas bobos que você acha que é natural, não são bobos. Eles vão ter uma correlação com algum nutriente, com algum excesso, com algum uso de um medicamento ou de um produto que você esteja usando. Isso é sempre bem interessante. Então, aqui eu volto a falar para a gente pensar na mitocôndria, no nosso motor celular, né? Hoje em dia eu vejo as mulheres com muitas queixas queixa de infertilidade, homens também. Gente, a mitocôndria precisa estar nutrida. O espermatozoide só nada se a mitocôndria do espermatozoide estiver bem nutrida. Tá? Isso é uma coisa bem interessante para a fertilidade. E uma pessoa que é fértil, ela é saudável, né? Ela vai dar origem a uma vida com aquele material todo ali. Ele vai dar origem a uma vida. Então, eu diria que as questões hoje em dia da queixa da infertilidade é um sinal para que essa deficiência nutriente, o que a gente come, não está sendo suficiente mesmo para a nutrição efetiva. Então, entende-se que temos fome de nutrientes, pois eles manterão nossas células funcionantes em equilíbrio com o metabolismo como um todo, como organismo. E o reflexo é saúde, bom humor, qualidade de vida, doenças. Vai depender, né? Isso tudo vai depender. Até porque eu posso não metabolizar bem uma substância muito simples e boa para a saúde, como eu falei, o brócolis, né? Questões com doenças relacionadas à tireoide, a gente tem que tomar cuidado com brócolis e com alguns outros alimentos. Ou seja, os vegetais são maravilhosos, mas aqui eu falei vegetais num todo, né, gente? Alguns vegetais são melhores do que outros para você, né? Então, vamos buscar conhecer, né? Saber escolher, para a gente poder escolher melhor. E aqui, gente, é só para vocês conhecerem um pouco melhor o que a gente tem como os princípios básicos da nutrição qualidade, da nutrição clássica, desculpa, é quantidade, qualidade, harmonia, adequação. E, no caso aqui, a nutrição funcional entrou para complementar. Claro que quando a gente vai pensar na sua dieta, a gente pensa em quantidade, qualidade, harmonia, adequação, e hoje eu penso na questão da individualidade bioquímica com a nutrição funcional, né? E o meio que aquele indivíduo está inserido, né? E como está todo o sistema dele. Então, gente, isso é só para a gente entender, né? Eu quis incentivar e estimular isso. Pelo menos 5 a 7 porções de frutas e legumes coloridos é o que tem sido indicado. E é o que eu vejo sentir falta. E é por isso que eu coloquei aqui. Quantidades e alguns nutrientes são indicados de acordo com a individualidade. Você é único, né? Aqui eu não poderia colocar. Claro, o que a nutrição clássica comenta é que necessitamos de 40% a 60% de carboidrato, se a gente for pensar nos macronutrientes. Lipídios em torno de 20% a 30% e de proteínas entre 10%, mais ou menos, 10% até 15% no máximo, dependendo. Só que isso, gente, vai depender do seu estilo de vida, vai depender da sua atividade diária, vai depender de diversos fatores. Então, eu só quis ressaltar a parte de frutas e legumes e vegetais, porque normalmente é esquecida. E a gente tem hoje as novas recomendações da população brasileira. Não sei se vocês sabem, mas pela primeira vez a gente tem uma recomendação da população brasileira
muito assim focada muito, digamos assim, equilibrada para o hábito de vida do brasileiro e incentivando o consumo de alimentos de forma regional. O que tem na sua região você vai consumir, para estimular o consumo local de alimentos. Então é bem interessante, as novas recomendações brasileiras já estão disponíveis, todos podem ler, existe uma cartilha, e ela vai comentando as combinações dos alimentos mais adequados, que a gente vai falar aqui. Mas o que eu queria comentar com vocês, gente, é que o que eu achei muito interessante e muito pertinente, que era uma coisa que não era se comentada, vocês já ouviram falar, né, em todas as pirâmides, vocês já tiveram acesso às pirâmides dos alimentos? Né, a gente teve isso sempre muito baseado com as pirâmides, com os trabalhos americanos. Essa nova recomendação para a população brasileira é bem brasileira. É baseada no povo brasileiro, né? Regionaliza o alimento. E mais, ali tem isso obviamente vocês saberiam, se vocês fossem um nutricionista, ele faria essas recomendações, mas para a questão de instruir, eles comentam, coisa que nunca foi comentada, não tem lá na pirâmide do alimento, na última na partezinha que é lá de cima, no pico das pirâmides, onde a gente deve consumir menos, normalmente tem gorduras e açúcares, né? Mas não tem conservantes, corantes, substâncias tóxicas e etc. Para alertar que a gente pode estar consumindo tudo isso. Já nas novas recomendações, eles vêm comentando que a gente deve evitar cada vez mais alimentos industrializados. Isso, gente, é um avanço muito grande. Estar isso escrito nas novas recomendações para a população brasileira. E fazendo um chamado, uma campanha também, para que as pessoas cozinhem mais em casa, troquem receitas com os amigos, preparem seu alimento. As pessoas que têm dificuldade de comer diversos alimentos novos, não gostam de um alimento, acho isso tudo ruim, tudo isso é péssimo, eu não gosto de brócolis, eu não gosto de nada, tem paladar muito monótono, como a gente chama. Essas pessoas têm grandes chances de melhorar e se interessar por provar novos alimentos e melhorar, digamos, reeducar seu paladar, preparando a sua comida, porque você vai ter que provar. Né? Então, eles, nessas novas recomendações, têm esse chamado. Tá? Vale a pena vocês observarem essas recomendações, obviamente são recomendações genéricas, mesmo assim, em quantidade. Mas vão estar identificando bem os grupos dos alimentos, para que as pessoas conheçam também os grupos, não só nas pirâmides, mas que elas entendam a importância de evitar industrializados, evitar os embutidos, né? Porque muitas pessoas acham que elas estão tendo um grande ganho de consumo de proteínas quando elas consomem embutidos. E elas estão, na verdade, tendo um grande ganho de consumo de conservantes, corantes, sódio em excesso. Tá? O sódio, por exemplo, gente, ele é um mineral importantíssimo para as nossas células, mas não em excesso. E também, quando eu coloquei ali dos açúcares, das farinhas, do padrão atual, também foi o aumento do consumo de sódio. Tá? Então, qualidade. Basicamente, resumindo, qualidade para manter equilíbrio físico, emocional, fazer refeições fracionadas, preferencialmente em horários regulares. Mastigar sempre que possível, as pessoas esquecem de mastigar, elas engolem. Variar e saber escolher, né, gente? A gente precisa ter uma crítica em relação ao que a gente está consumindo, né? Não só qualidade, as pessoas se preocupam muito se a fruta não tem nenhum arranhãozinho, não tem nenhuma fissurinha, não tem nenhum machucadinho. Eu diria que quando eu vejo que aquela frutinha foi mordida por um bichinho, eu até prefiro, gente, porque eu acho que ali foi menos agrotóxico. Então, qualidade, vamos discutir um pouco melhor sobre a qualidade, né? Mas a gente precisa... Qual é o tempo que... pensando em qualidade, que tempo a gente se proporciona para fazer essa refeição? Que tempo a gente investe na alimentação, né, na nossa nutrição? Mastigar é uma coisa muito importante, gente. Se o alimento chegar em pedaços imensos no intestino, você não vai conseguir aproveitar todos os nutrientes. Porque no nosso estômago, nem no nosso intestino, nós não temos liquidificador. Só o dente mesmo. Então, a gente precisa usar essa arcada dentária toda para ela cumprir o papel dela.
né? E até porque, na primeira etapa da digestão, acontece na boca, o contato da amilase salivar, que é uma enzima muito importante para a digestão. E a gente perde essa primeira digestão porque a gente não mastiga. Isso é fundamental para a gente absorver os nutrientes. Nosso prato está lindo, colorido, a gente não mastigou, vou aproveitar bem menos. Harmonia. Observe a cor do seu prato, observe as combinações que compõem o seu prato, a sua alimentação do dia a dia. A gente observa? Sinta se o paladar do seu alimento é harmônico, né? Perceba. A harmonia pode ser isso. E exemplo, a harmonia também pode ser, tá tudo pastoso? Tem crocante, tem líquido, tem... Quais são as consistências? A harmonia também tem um pouco para esse lado. Observe, né, gente? Normalmente, o prato tem mais essa cara. E não estou querendo, olha, julgando ninguém, hein? Não estou julgando ninguém, só estou comentando. Mas, ó, os vegetais ficaram lá, coitados. Quase que para fora do prato. Quase para fora do prato, nem queremos ele, mas... Exatamente, desculpa, gente. Mas o ideal seria 50% vegetais coloridos, 25% das proteínas e 25% dessa combinação de cereais, leguminosas ou outros carboidratos mais saudáveis, né? Preferindo arroz integral, etc. Aí você fala assim, não, Carla, mas eu faço tudo isso. Então tá, isso é uma parte. Isso é uma parte para a qualidade de vida. A adequação também, gente, é para acompanhar a sua alimentação com o seu ciclo de vida, né? Qual é o seu momento, né? A partir dos 60 anos, eu vejo hoje em dia as pessoas que praticam atividade física se preocupando cada vez mais em consumir proteína. Preciso comer muita proteína, muito atum, muito frango, isso e aquilo. Porém, o momento em que a gente precisa de mais proteína, quando a gente começa a ter uma perda de massa magra, é a partir dos 65 anos, na vida idosa. Então, é ali que a gente tinha que aumentar um pouquinho mais. Mas eu já quero dizer que essa preocupação que as pessoas têm em consumir mais proteína é uma preocupação muito, no momento, assim, até descabida. Porque as pessoas já consomem muita proteína. Essa preocupação é só para consumir mais proteína. Porque, na maioria das pessoas que eu avalio, nas próprias mesmas, nas pesquisas, as pessoas consomem muito proteína. Mais do que o recomendado, né? Inclusive, eu trabalho com médicos da área de doenças renais e tem-se observado o aumento de doenças crônicas, doenças relacionadas à saúde renal. Por causa, a gente intui que pode ser um pouco por causa desse aumento excessivo de proteína de origem animal e aumento do consumo de proteína devido a essa preocupação. E olha, eu vou deixar isso para o final, mas o whey protein não é para todo mundo também, né? Eu diria que ele deve ser usado com muita cautela. Ele estimula crescimento de músculo, né? Crescimento de célula. Músculo, ele é composto de diversas células, como todos os tecidos. Então, eu diria que depende de como é o seu estado de saúde, depende como é a genética da sua família. Eu só indico o whey protein em alguns casos. Eu imagino que a maioria das pessoas que consomem whey protein, elas consomem desnecessariamente, porque elas conseguem atingir a quantidade de proteína tranquilamente, comendo uma porção de proteína ao dia. E mesmo que elas praticassem muita atividade física, ela colocaria aí 2 bifes e isso atenderia muito adequadamente. O que faltam são outras coisas para que ela ganhe músculo e estímulo, né? As pessoas se preocupam muito em que comer e muitas vezes essa dieta é em horário inadequado do exercício. Então, isso não facilita o ganho de massa magra, porque para o ganho de massa magra você precisa ter horário para comer antes e pós exercício e precisa de carboidrato também, coisa que as pessoas esquecem. As pessoas acham que para ganho de massa magra elas só precisam de proteína. Algo que é importantíssimo para o ganho de massa magra é o carboidrato. Sem ele, não tem glicogênio no músculo. Então, a gente não consegue contração, não tem energia, e aí sim o músculo vai demandar, vai utilizar o próprio músculo para demandar energia. Né? Então, eu, como nutricionista,
sou muito cautelosa para a indicação de whey protein, principalmente se a pessoa tem uma genética de câncer na família. Então, acompanhe sua alimentação com seu ciclo de vida, momento e até pelo tipo de atividade exercida, se a pessoa trabalha à noite, se ela trabalha de dia, né? Tem diversas questões da adequação. E adequação também é adequação nas quantidades, né, gente? Que eu estou querendo dizer aqui de uma forma simples, mas é adequação de quantidade. Aqui, gente, eu só vou falar para vocês muito rapidamente, porque eu já devo estar super atrasada porque eu falo muito. Eu acho que eu já devo estar com 1h15, né? Ah, então tá bom. Então eu vou dar uma acelerada. A nutrição funcional, a gente pensa sempre nos 6 R's, né? A gente tenta remover ao máximo, explicar o que são os xenobióticos, as substâncias, evitar que a pessoa consuma tanto em excesso, possíveis alérgenos alimentares, substâncias que estejam te gerando alguma alergia tardia, né? Que não é aquela que dá a coceira no corpo, não vai pipocar, não vai acontecer nada disso, mas alguns sinais e sintomas nos levam a crer que você tem uma alergia tardia a alguns tipos de alimentos. Recolocar, né, enzimas digestivas, a gente avalia esse indivíduo para que a gente observe se ele está digerindo bem, como são suas fezes e etc., para que com essas perguntas a gente consiga ver se ele tem quantidade suficiente de enzimas digestivas, se o processo digestivo está acontecendo adequadamente. Reparar a mucosa, né? A parede do estômago e intestino pode estar danificada, pobre em nutrientes. E aí, por exemplo, aquela pessoa com gastrite, refluxo, isso tudo a gente repara. Normalmente a gente trabalha, dependendo de cada caso, né? Ofertando prebióticos ou probióticos, que são essas bactérias para equilibrar a microflora, e os prebióticos são os alimentos, compostos alimentares que não são digeríveis e que vão favorecer o crescimento dessas bactérias benéficas. Reequilibrar os hábitos de vida saudáveis e reavaliar os objetivos alcançados e condutas. A gente sempre avalia os sinais e sintomas para ver aquilo que você melhorou e aquilo que tem ainda a melhorar e o que não melhorou, que pode estar relacionado com algum alimento específico. O ambiente deve, normalmente, eu sempre indico, né, que a gente consuma no ambiente, os alimentos devem ser consumidos em um ambiente calmo e tranquilo. Eu tive há pouco tempo em Nova York, eu vi que a tendência das pessoas é consumir, fazer suas refeições de frente para o computador. E refeições rápidas, trabalhando e etc., e de frente para o computador, normalmente no ambiente de trabalho. Claro, gente, que eu acho que talvez a gente não precise de 1 hora de almoço, mas que você procure o bem-estar. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, os órgãos de saúde, eles têm colocado, gente, que a saúde é uma questão de bem-estar físico, mental, como um todo. Não é só ausência de doença, né? E será que a gente vai ficar bem se a gente estiver se alimentando num ambiente confuso, com gritaria, com muito barulho, né? Vamos observar o ambiente que a gente está fazendo a alimentação, se a gente se preocupa como a gente está montando o prato, tudo isso. Se a gente tem um minuto ou 5 minutos para consumir aquele alimento, né? Se a gente vai conseguir mastigar o alimento. Saborear mais os alimentos é aquilo, estimular cada vez mais as preparações, consumo de alimento em casa, que está indo bem de encontro com os hábitos de vida que a gente tem nessa área urbana, metropolitana e nas grandes cidades. Evitar o estresse, gente. Durante a refeição você pode, se você tiver um estresse, você efetivamente vai bloquear a maioria dos processos do sistema digestivo. Então você não vai ter uma digestão adequada. Lembrar-se que a gente pode, nesse momento, tentar lembrar que a gente está ingerindo matéria-prima para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. É um momento importante, né? E o estresse também, por exemplo, vai, de alguma forma, piorar algum desconforto no trato gastrointestinal. A pessoa realmente não consegue digerir no momento de estresse. Ela pode até dizer que mastigou, etc., mas vai se sentir mal, as enzimas digestivas não vão ser sinalizadas, né? Os processos metabólicos não vão ser sinalizados por questões de liberação de adrenalina e de outras substâncias do estresse, cortisol e etc. É melhor consumir, gente, alimentos verdadeiramente frescos, né?
Alimentos sem pesticidas ou sem agrotóxicos ou xenobióticos, diminuir esse consumo. Alimentos in natura ou minimamente processados. Isso é uma coisa que a gente encontra nas novas recomendações da população brasileira. Consumir alimentos minimamente processados. Tá? Quanto menos processado possível. Alimentos integrais e pouco industrializados. Alimentos sem ou com menos corantes, conservantes, dentre outros. Alimentos funcionais. Esses alimentos funcionais, gente, são todos os alimentos que, além das propriedades nutricionais, eles contêm bioativos que vão, digamos, como otimizadores da saúde. Eles têm fatores fitoquímicos e nutrientes que proporcionam benefícios, prevenção de doenças e outros benefícios para a nossa saúde, que não somente a qualidade nutricional. E aí a gente vai falar de alguns deles. Mais crus que cozidos. Eu comento isso de mais crus que cozidos, gente, porque hoje em dia tem muito se falado em pH da dieta, né? A dieta muito cozida e a dieta muito industrializada é bastante ácida. E a gente precisa se preocupar com isso porque o pH normal de funcionamento do nosso sangue é o pH em torno de 7,3, 7,4, que é um pH alcalino. Então, quando a gente consome alimentos mais crus, a gente consegue ter uma dieta mais alcalina, que vai beneficiar todas as reações metabólicas, porque o metabolismo é uma reação complexa e combinação complexa que depende de contato, afinidade, pH, disponibilidade de nutrientes e tudo isso tem sido cada vez mais vindo à tona. Eu tenho basicamente muitas queixas em relação a gastrite, refluxo, falta de indigestibilidade, estufamento após as refeições, e muito disso pode ser a dieta ácida. Orgânicos, eu sempre estimulo, né, alimentos de uma origem, de uma agricultura que efetivamente não utilize pesticida ou agrotóxico, porque são aqueles venenos silenciosos, metais pesados, e água alcalina. A gente já tem hoje em dia alguns filtros que alcalinizam a água, ou a gente pode alcalinizar a nossa água colocando gotas de limão, né? O limão, ele é muito ácido, como todo mundo deve imaginar, porém, quando ele é metabolizado, ele se transforma em bicarbonatos. As reações metabólicas transformam o ambiente em um ambiente ácido, devido à formação de bicarbonatos de potássio dos componentes do limão. Né? Então, o limão, na verdade, é um dos potentes alcalinizantes. Claro que não é todo mundo que vai poder fazer o uso de limão, sem antes corrigir aqueles R's que eu já comentei. Às vezes é preciso reparar antes. E digamos que os alimentos funcionais, como eu expliquei, são otimizadores. São alimentos que possuem substâncias potencialmente ativas, fitoquímicos, que contribuem para um ótimo estado de saúde, além de suas propriedades nutricionais. Alguns deles: brócolis, couve-flor, peixes ricos em ômega 3, o chá verde, vinho e a uva. No caso aqui eu prefiro falar do suco de uva integral, alcachofra esticória, sementes de linhaça e chia, os probióticos, que são aqueles micro-organismos vivos que podem beneficiar a nossa saúde da nossa flora, dependendo da situação, leguminosas, biomassa de banana verde e muitos outros. Hoje em dia também a gente tem falado dos superalimentos, né, que são os chamados superfoods, como algas, a clorela, dentre outros, que a gente normalmente esquece de a clorela é uma delas, né? E algumas outras algas que a gente pode utilizar. Clorela. É uma alga que ajuda muito, por exemplo, na desintoxicação por metais pesados. Vamos agir, né? Você já deu o primeiro... Bom, como vocês estão aqui agora, ouvindo uma palestra sobre nutrição em prol da qualidade de vida de vocês, eu já digo que você já deu o primeiro passo para despertar com alimentação saudável participando dessa jornada. Parabéns. Primeiro passo você já deu. Convido a todos, então, passarmos da teoria à prática, né? E, se possível, vocês procurem um nutricionista, um profissional, digamos que vocês tenham afinidade, seja capacitado para poder instruí-los e orientá-los sobre a dieta mais adequada para vocês, porque vocês são únicos. Segundo passo, tente mudanças menos radicais, e são conselhos que normalmente eu dou, né? Se você não consegue fazer essas mudanças tão rápido,
tente não ser tão radical inicialmente. Transforme seus hábitos gradualmente. Evite pensar em comer em qualquer coisa. Gente, isso aqui eu coloquei, porque eu sempre falo assim, gente, vamos sair ali para comer qualquer coisa? Vamos ali para comer qualquer coisa? Eu pergunto, você merece qualquer coisa? Então, qualquer coisa vai nutrir o seu metabolismo? Eu imagino que não. Então, qualquer coisa pode não conter os nutrientes necessários que você precisa, né? E fazer metas e planejamentos, né? Você pode fazer metas e planejamentos semanais, metas e planejamentos diários. Vocês podem planejar a dieta do dia seguinte, com a ajuda do profissional que vai te ajudar. E o terceiro passo, não te envergonhes por ser diferente, que as pessoas vão começar a querer... Acontece muito isso, né? Você está num programa de reeducação alimentar e as pessoas, nossa, que coisa, né? Você está de dieta, mas você não pode comer nem um pedacinho daquilo ali. Gente, não é questão de só quantidade, é questão de qualidade, né? Então, vamos pensar que você pode ser diferente, você pode até ajudar a estimular as pessoas que estão à sua volta. Conte com os amigos, conte aos amigos suas melhores, para que eles te incentivem. Se eles não te incentivarem, vocês não contem. Conte sobre o seu bom humor e bem-estar. Eu acredito que as pessoas que têm uma dieta adequada, elas têm... Eu sou muito favorável a isso. A dieta é muito importante para o bom humor. Então, elas com certeza vão estar com o humor em alta e o bem-estar também. Elas vão acordar felizes de manhã. Demonstre, claro, sem nenhuma associação de doença, tá, gente? Existem diversos transtornos alimentares, existem transtornos psicológicos, e isso, é claro, vão influenciar no humor também. Demonstre o quanto está disposto para atividades do dia a dia. Isso toda vez que você apresenta, as pessoas acabam observando as suas mudanças, e caso vocês não queiram compartilhar isso com as pessoas, compartilhem com o diário, ou com vocês próprios, ou com uma pessoa que está mais próxima de você. Tente contagiar as pessoas à sua volta, te fará bem. Quando as mudanças que vocês fazem em vocês mesmos pode refletir nos outros, eu posso dizer para vocês que isso faz uma verdadeira diferença mesmo, até para a sua caminhada no planejamento da qualidade de vida. Porque muitas vezes você pode ser o pontapé inicial para uma pessoa tomar uma atitude, tá? E perceba-se, né? Às vezes a gente não se percebe. Pronto, foi o tempo em que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante, gente. Eu adoro essa frase do Pequeno Príncipe, né? Para a gente sempre pensar, foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Invistam no tempo que vocês precisam para a alimentação de vocês, que isso com certeza vai ser um ponto muito importante, digamos assim, até talvez definitivo para a qualidade de vida e para o bem-estar. E aí eu pergunto, você já regou o seu jardim hoje? Então, vamos procurar regar o jardim, né, da nutrição. Até o próximo encontro e obrigada pela atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail de contato se vocês precisarem. E qualquer dúvida, eu estou por aqui. Bom, agora então está aberta aqui perguntas, né? Alguém tiver, pode, uns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Carla. Tem? Ao longo dos anos, a gente vai acumulando esses agrotóxicos todos que estão contidos nos alimentos, né? Se a gente passar a comer só alimento orgânico, vai reverter esse processo ou não? Eles estão ali Olha, reverter... O processo de detoxificação, por exemplo, que é um tipo de dieta específica para... Exemplo, se eu avaliei o seu exame bioquímico, a sua avaliação laboratorial deu que você tem uma contaminação maior de mercúrio, por exemplo. Aí a gente pode fazer uma dieta específica para você desintoxicar mais isso. Eliminar completamente só se você tivesse zerado o seu tecido adiposo, né? Mas você consegue melhorar o processo de detoxificação, esses tipos de dieta detox, claro que não são essas dietas detox da moda, gente, porque a dieta detox tem que ser uma dieta muito bem estruturada, né? Ela requer muito nutriente para ajudar o fígado a metabolizar todas essas toxinas. Não é uma coisa simples, como parece. Ela é bem mais complexa. E o que eu digo é que a gente pode ajudar ao metabolismo a resetar mais a máquina. A máquina pode ser resetada. Você vai conseguir expor menos, né? Utilizando alguns alimentos, aloe vera, clorela, mais brotos,
alguns minerais mesmo que quelam os metais pesados, porque a gente tem isso, como esses alimentos, os nutrientes, né, como os minerais, eles têm afinidades ou são incompatíveis uns com os outros, a gente consegue utilizar de algumas condutas de colocar um mineral na sua dieta, por exemplo, que vai ajudar a quelar um metal pesado, vai ajudar a eliminar. Né? Hoje em dia já tem alguns trabalhos que demonstraram, na verdade isso foi falado no último congresso, não foi um trabalho, existe uma pesquisa que a gente consegue eliminar um pouco do metal pesado, ou praticamente tudo, isso ainda não está totalmente esclarecido, mas parece que a gente consegue eliminar bastante metal pesado colocando os vegetais e as frutas de molho no vinagre. E aí, mas nem todas as substâncias químicas a gente vai conseguir eliminar. A gente sempre teve contato com substâncias tóxicas, né? O nosso corpo tem a capacidade de... Estamos vivos aqui hoje porque nós fazemos detoxificação. Estamos vivos aqui hoje por isso. Mas o que acontece é que hoje a relação entre o que consumimos que intoxica e o que mais detoxifica está desequilibrado. A gente está se alimentando com coisas mais pobres e que podem estar intoxicando mais do que com coisas com mais fontes de nutrientes e com melhor qualidade nutricional para que a gente consiga fazer esse balanço e esse equilíbrio melhor. E a gente está exposto a muito mais toxina. Então, eu diria que você consegue ter uma eliminação grande, né? Mas isso vai depender de um tempo. Algumas coisas você consegue modular rápido, outras não. Isso, para a questão de agrotóxico, isso já está, digamos assim, sendo consumido ao longo da sua vida, né? Então, para eliminar completamente, você vai eliminar bastante. Eliminar tudo, acredito que vai ser bem difícil. Mas o eliminar bastante já é suficiente para a maioria das situações. Eu gostaria que você explicasse melhor o que é probiótico, pré-biótico. Então, que alimentos posseriam essa propriedade? Os pré-bióticos são, como eu disse, exemplo a chicória, exemplo a batata Yacon. São dois tipos de alimentos, por exemplo, que contêm, digamos assim, que são carboidratos, partes dos alimentos não digeríveis, são carboidratos não digeríveis e que no trato gastrointestinal, lá no intestino, eles são alimentos, são fontes de nutrientes para as bactérias benéficas multiplicarem e tomarem conta daquele ambiente. O que acontece hoje é que a realidade da nossa microflora é que a gente tem mais bactéria patogênica e fungo do que bactéria benéfica. E isso reflete no quê? A gente tem uma permeabilidade intestinal grande. Ou seja, as partículas dos alimentos ultrapassam essa barreira e são apresentadas ao sistema imunológico, gerando diversas doenças, gerando doenças autoimunes e não sendo digeridas. É como se o organismo interpretasse que aquela partícula alimentar que não foi bem digerida e por você ter uma permeabilidade intestinal, digamos assim, o ar amado é como se você tivesse uma rede no seu intestino. Essa rede tem que estar bem apertadinha. Com a má alimentação, a ausência de fibras, consumo... Sim, o paciente celíaco é totalmente diferente. Ele não pode consumir glúten de forma nenhuma. Mesmo partes por milhão, quantidades invisíveis da partícula do glúten, irão trazer atrofia nessa mucosa intestinal. Mas uma má alimentação permite que essa mucosa intestinal não tenha permite que essa mucosa intestinal não esteja tão bem, não esteja muito saudável. E que essas vilosidades não estejam tão bem nutridas. Elas podem estar mais atrofiadas. E isso vai fazer o quê? Essa permeabilidade, ou seja, essa redinha do rim vai estar mais aberta. E essa redinha do rim estando mais aberta, a gente tem a passagem de mais partículas. E que são apresentadas ao sistema imunológico porque o corpo não identifica como alimento. Ele acha que é um corpo estranho. E a gente precisa desses alimentos, como, por exemplo, mais outros alimentos, mesmo que saudáveis, tudo vai depender dos seus sinais clínicos. Para tratar a disbiose, é um tratamento complexo. E, por exemplo, às vezes até mesmo o brócolis pode não ser o melhor alimento no primeiro estágio da disbiose. A chicória, batata Yacon, a biomassa da banana verde, que é como se fosse uma espécie de massa mesmo, feita a partir da banana verde. Né? Esse tipo de alimento, eles favorecem o crescimento dessas bactérias benéficas.
O prebiótico, ele é, digamos assim, o nutriente, ele vai ter ali, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que vão facilitar esse crescimento adequado dessas bactérias. O probiótico já é o próprio micro-organismo vivo, eu coloquei isso no slide. Ele é o micro-organismo vivo, que eu vou reinocular. A pessoa que está com um quadro muito deficiente, às vezes é necessário, em um primeiro ou segundo estágio, dependendo da situação, colocar esses micro-organismos lá. Eu vou colocar, obviamente, os benéficos. Os que já estão correlacionados. Exemplo, você tem queixa de acne. Existem probióticos específicos. Você tem queixa de colesterol alto. Existem probióticos específicos. Industrializados, olha, em iogurtes, você vai encontrar os micro-organismos vivos. Normalmente, não em quantidade adequada do que você precisa para fazer esse equilíbrio da flora. Kefir, algumas pessoas já tiveram kefir em casa, que é um tipo de micro-organismo também. Tudo depende de cada caso. Às vezes, em um caso, você resolve com iogurte. Hoje em dia, as quantidades dos micro-organismos são as quantidades definidas pela indústria. Às vezes, você precisa de mais. De menos, você não vai precisar. Mas de mais, você vai. Então, né, às vezes, às vezes você não digere bem o próprio leite, então eu não posso te dar o iogurte como fonte. Tudo vai depender. Os micro-organismos vivos, normalmente, eu utilizo encapsulado, porque eu utilizo para coisas específicas. E por um tempo. E, às vezes, uma situação pode ser resolvida só com os prebióticos. Tudo depende. Mas prebiótico é isso. Um é um nutriente, o outro é o próprio micro-organismo vivo. Nada. O estado de desbiose é esse desequilíbrio. Né? Desbiose é como se houvesse um desequilíbrio dessa flora intestinal, onde as bactérias patogênicas e os fungos estão em maior quantidade do que as bactérias benéficas. Inclusive, por exemplo, vitamina B12. Tem diversas pessoas que consomem carne vermelha e tem a baixa da vitamina B12. Cuide do seu intestino. Porque parte da B12 é formada pelas bactérias do intestino. Ou seja, esse equilíbrio é difícil, né? A gente não pode simplesmente experimentar, como você falou, essas dietas, assim, a dieta milagrosa ou detox ou qualquer outra. Tem que experimentar, mas com uma orientação, né? Não posso sair comprando qualquer coisa. E a partir de dados, né? Você tem que trazer dados clínicos para que eu consiga avaliar isso. Eu só trouxe aqui uma coisa generalizada, porque eu estou fazendo uma palestra, mas o que eu quis fazer foi a chamada dos alimentos, a gente fazer um equilíbrio melhor entre alimentos industrializados e alimentos in natura. Que hoje eu vejo que há um forte desequilíbrio nessa balança. Perfeito, verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui primeiro. Eu fiquei na dúvida, em um determinado momento eu escutei você falando que o brócolis não é bom para quem tem tireoide. Você pode me explicar isso melhor? Doenças da tireoide. Todo mundo tem tireoide. Sim. Só quem tem alguma doença teve que tirar. Talvez eu tenha me expressado mal. O brócolis, por exemplo, e a família das brássicas, a família das brássicas são repolhos, couve, brócolis, rabanete, agrião e outros alimentos. Eles contêm componentes fitoquímicos que podem quelar iodo. Então, se você está com uma deficiência de iodo, por exemplo, se você tem um hipotiroidismo, nesse momento eu tenho que te dar algumas preparações específicas. Por exemplo, tem pessoas que tomam suco verde com brócolis cru ou couve crua. Na preparação crua, eles não são os mais adequados. Em algumas situações, teria que avaliar caso a caso. Mas eu estou falando que todo mundo acha que suco verde é bom. Né? Cru, no caso, pode ser um suco verde com outra combinação. Né? Muitas vezes você vai estar consumindo couve todos os dias, você não sabe que, por exemplo, você está com a sua tireoide com maior deficiência ou menor absorção de iodo, e você pode estar ainda diminuindo mais o iodo no seu metabolismo. Vou fazer só duas aberturas aqui, primeiro com ele, que estava aqui na frente, e depois você, para a gente poder ter um outro tempo, né? Senão a gente fica muito apertado. Pergunta meio prática a respeito do vinagre que você falou. Como escolher? Porque eu vejo que tem álcool, maçã, e eu fico na dúvida. De preferência, você escolher os menos industrializados, né? Orgânicos seriam as melhores versões.
O vinagre de maçã poderia cumprir um ótimo papel, porque ele ainda vai ter os bioativos da maçã. Inclusive, tem diversos estudos do vinagre em relação ao controle da glicemia, glicose, etc. E os estudos têm demonstrado o efeito benéfico do consumo, mas o ideal é que você possa aproveitar os benefícios dos bioativos da maçã. Você vai conseguir, além dos benefícios do vinagre, se for o vinagre de maçã, você ainda vai ter os benefícios dos princípios ativos da maçã. Dos nutrientes mesmo da maçã. Então, eu sempre recomendo que seja um orgânico, porque a industrialização é um pouco menor. Você não vai ter aí tantas substâncias tóxicas, porque não foi utilizado agrotóxico nem pesticida. E o benefício dos nutrientes da maçã. O vinagre de vinho branco vai ter aí bebida alcoólica, isso vai depender da sua, digamos assim, individualidade em relação ao consumo de álcool, né? Tem pessoas que não se sentem bem em consumir vinagre, principalmente com algum teor de álcool, porque ou estão com queixa de gastrite, refluxo, etc. Vai depender. Mas sempre eu daria preferência a consumir os vinagres orgânicos e com base da maçã, porque aí você tem todos esses princípios juntos. Sim, querida. É o seguinte, você falou sobre as lavouras que têm agrotóxicos, né? No caso, né, o cultivo da cana, né, na troca do açúcar refinado pelo açúcar mascavo, que é o açúcar in natura. O que teria de prós e contras para utilizar o açúcar mascavo na substituição do açúcar? Os prós são uma fonte de nutriente em relação comparada. Se a gente comparar o açúcar branco refinado com o açúcar mascavo, a gente vai ter muito mais nutriente, ferro, cromo, vanádio e outros minerais no açúcar mascavo, né? Agora, o açúcar mascavo, óbvio, se ele vier da lavoura comum, porque já existe açúcar mascavo orgânico também. Obviamente, ele vai ter esse constituinte de substância tóxica, da mesma forma que tem o refinado, porque o refinado ainda teve um acréscimo na indústria, porque no processo de refinamento não elimina agrotóxico não, gente. Tá? Se eliminar é uma novidade para mim. Tá? Vai acrescentar outras coisas na indústria. O açúcar mascavo, ele, por ser menos refinado, não ter quase processamento, ele vai ter nutrientes. O pró é o nutriente, ele é fonte de ferro, de manganês e de outros minerais que são benéficos, mas, por exemplo, ele é um açúcar mais úmido, né? A questão do armazenamento do úmido tem que tomar cuidado porque ele é um alimento, como todo alimento úmido, com mais chance de ser, digamos assim, contaminado por fungo, né? E mulheres, por exemplo, com queixa de candidíase devem evitar qualquer tipo de açúcar, e o mascavo também, porque vão estar consumindo fungo. É um dos exemplos, mas podem ter outros. É isso, gente. Obrigada a todos pela presença. Eu também tenho que agradecer aqui, falar sobre a degustação que tem aí no primeiro andar, no primeiro piso, com a Beauty Juice. Tem uns produtos à base de colágeno, muito interessantes. E agradecer também que essa parceria foi pelo Carioca Zen, que é uma loja de produtos naturais que tem na Humaitá, e fornece para o Rio de Janeiro todo. Vocês podem conhecer e curtir no Instagram e no Facebook. Foi ele que nos conseguiu essa degustação, né? E deseja falar alguma coisa mais? Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer o tempo de vocês e agradecer até porque vocês investiram. Sempre, digamos assim, feliz para mim poder observar quando as pessoas estão investindo tempo na nutrição e na alimentação, para que a gente possa cada vez mais estudar, ter novos questionamentos e avançar com a qualidade de vida. Obrigada.